Queridos irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao último vídeo devocional dominical de 2020, um ano tão desafiador, um ano que foi recheado de lutas, de sofrimento, um ano de muitas lágrimas, de perdas, de choro, mas também um ano onde pudemos presenciar o cuidado, a provisão, a soberania de Deus, perceber em múltiplos ambientes como a graça de nosso Senhor foi abundante em nossas vidas. E esse vídeo tem como proposta, nesse encerramento de 2020, a celebrar, retomar algumas das ações que Deus fez em nós e algumas das ações que a nossa comunidade, a Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui, pôde proporcionar aos seus membros e à comunidade em geral. Inicio trazendo à memória o Salmo 116, o versículo 12, que diz: "Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo." Se foi sim um ano de luta, se foi sim um ano de dores, se foi sim um ano de dificuldades, é inegável também dizer que foi um ano de muitos benefícios de Deus em nosso favor. Como a gente pode retomar, relembrar, resgatar alguns dos feitos que glorificaram o nome de Deus e que não tenho a menor dúvida de que foram meios, caminhos da graça de Deus para alcançar a comunidade, alcançar o seu coração e te beneficiar de alguma maneira, porque todos fomos beneficiados com as ações de nossa comunidade. Lembro-me bem quando a pandemia se instalou e fomos todos obrigados a permanecer em casa e deixar de ter atividades presenciais em nossa comunidade. A nossa igreja, através do seu conselho de presbíteros reunidos, decidiu com uma ênfase bastante clara. A ênfase era o cuidado com a comunidade. Nesse sentido, incentivamos que as famílias da igreja pudessem realizar os seus cultos domésticos, seus cultos aos domingos, no horário dos nossos cultos, poder ter um tempo de devoção, um tempo de louvor, um tempo de debruçar-se na palavra de Deus. E foi a partir desta ideia, a partir dos cultos domésticos, que surgiram os vídeos semanais, devocionais, que sempre postávamos aos domingos. Eu, pastor Luizinho, pastor Renato, e aqui de uma palavra inicial, a nossa palavra de gratidão a esses irmãos que foram colaboradores incansáveis por proporcionar, por levar a palavra de Deus por esse canal, por esse meio de comunicação, à nossa comunidade, a todos quantos foram alcançados. Também, aos domingos, ainda fazendo essa retomada, fizemos uma campanha de um relógio de oração. Nosso relógio de oração funcionava das 9 da manhã até as 21 horas. Os horários onde iniciávamos as nossas atividades aqui na nossa igreja e iniciávamos a nossa escola bíblica às 9 horas da manhã e o nosso culto, nossa celebração dominical noturna finalizava por volta das 21 horas. Fizemos também devocionais diárias, todos os dias, por uma quantidade de tempo bastante significativa. Os membros da nossa igreja receberam no seu celular uma meditação. A proposta do projeto Meditações tinha essa finalidade: lembrar uma promessa, lembrar uma esperança contida na palavra de Deus e reanimar, reacender a fé, animar os nossos irmãos para que estes continuassem firmes, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao sofrimento, continuassem firmes na fé. Começamos também uma campanha de leitura da palavra, lemos alguns evangelhos juntos, né? O evangelho de Marcos, pelo menos nós fizemos a leitura em conjunto, a cada dia da semana líamos um capítulo. A liderança da igreja envolvida nessa proposta de cuidar
se dividiu, nós dividimos a membresia da igreja e cada presbítero, cada pastor foi responsável por ligar, por verificar se as famílias de nossa igreja tinham alguma necessidade, por fazer uma oração com esta finalidade, a finalidade de cuidar dos nossos membros. Isso se estendeu por todo o período, por todo este período e continuará, porque esta é uma das finalidades, esse é um dos propósitos, dos marcos de nossa comunidade, né? O marco de edificar o povo de Deus. Mas, continuando nesse processo de edificar, mas agora com a proposta de expandir o reino de Deus, a nossa comunidade foi criativa em muitas ações. E uma das ações que fizemos ainda lá no início da pandemia foi produzir alguns vídeos que tinham mensagens específicas, as crianças gravaram. Os nossos irmãos do Ministério 50 mais, nosso pessoal da terceira idade, as cabecinhas brancas de nossa igreja também gravaram vídeos, né, para abençoar, para falar do amor de nosso Senhor. O coral de nossa igreja cantou louvores ao nosso Deus, promovendo então esse processo de expansão do reino do nosso Senhor. Os ministérios da igreja continuaram bastante ativos, o Ministério de Casais fez alguns encontros, o Ministério de Mulheres também fez encontros, os homens foram desafiados a partir também de devocionais sobre o seu papel, o papel da liderança masculina, as crianças elas puderam receber um carinho muito especial de nossa comunidade. Semanalmente nós tínhamos programa para as nossas crianças. Elas também vieram à igreja por algumas ocasiões para receber uma lembrança, receber um carinho da nossa comunidade, e as nossas crianças também foram alvos do cuidado e elas também puderam abençoar a nossa comunidade com a expressão doce do ser criança. Fizemos algumas lives, tanto o pastor Luiz André fez algumas lives no mês da família, falando sobre a diversidade, o ministério da família. O Ministério de Juventude de nossa igreja também fez algumas lives que tinham uma proposta simples, o propósito de fazer, o propósito de orar, uma coisa boa. Eles se reuniram virtualmente pelo Instagram e oravam pedindo a bênção, pedindo o cuidado, a provisão de Deus, a intervenção de nosso Senhor. Fizemos semanas de oração também pelo ambiente virtual, movimentando a igreja nessa busca pela espiritualidade, dessa busca por ter encontros com o nosso Senhor. Fizemos cultos virtuais, onde a igreja mãe, a Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui, estava junto com a igreja filha, a Igreja Cristã Evangélica de Francisco Morato. Foi um culto memorável, onde pudemos louvar ao Senhor juntos e ouvir de sua palavra. Isso foi o primeira etapa, né, do nosso movimento na pandemia como igreja. A partir do dia 6 de setembro, as nossas atividades foram se modificando, nós voltamos aos cultos presenciais aos domingos, e um momento desafiador, um momento de bastante conversa, um momento onde alguns irmãos ainda cientes da pandemia, de suas preocupações, decidiram permanecer em suas casas e foram respeitados pela nossa comunidade, mas outros tinham um desejo de cultuar ao Senhor presencialmente, e esses cultos começaram gradativamente e gradualmente foram crescendo em qualidade, crescendo em número, e hoje nós podemos experimentar um avanço, inclusive um avanço no trabalho, no serviço. Quantos irmãos serviram a Deus para que os nossos cultos presenciais pudessem voltar, e agora num outro ambiente, né? Porque ele é presencial, mas ele também é virtual, e foi necessário um aprendizado por parte de nossa comunidade para interagir com este novo mundo, com essa nova sociedade que exige de nós também
essa questão que envolve a virtualidade. Também a nossa palavra de gratidão aos meninos que serviram a Deus pesquisando, treinando, vieram aqui na nossa igreja, passaram horas se preparando, fazendo testes para que a gente pudesse ter esse momento, essa junção do presencial e do virtual. Outras atividades também foram feitas, como a ceia do Senhor para os irmãos mais idosos. A ceia do Senhor foi no sistema drive-thru, onde os irmãos vieram com seus carros à porta da igreja e nós, a liderança, nós pudemos orar com os nossos irmãos, servir a ceia do Senhor. E, queridos, os que vieram, os que participaram, os que serviram e os que foram servidos tiveram a experiência da presença, da doce presença do Senhor, e como foi abençoador esse tempo que nós tivemos de ceia do Senhor com os 50 a mais. A nossa juventude também proporcionou serenata para alguns dos nossos jovens que estavam enfermos, que estavam sofrendo com alguma dificuldade, e também a gente percebeu como Deus cuidou dos nossos jovens, cuidou das nossas ações, e como foi proveitoso e abençoador. Então, falei do Ministério de Juventude, falei do Ministério de Casais, do Ministério de Mulheres, do Ministério 50 a mais. Também gostaria de falar da questão social, né? A nossa igreja esteve muito ativa na questão social, entregando cestas básicas. Teve um período, irmãos, nesse tempo de pandemia, onde nós aumentamos em 50% o número de cestas básicas entregues. Muita gente estava precisando e a igreja foi um canal para servir, né? Dos pilares da nossa missão como igreja, no sentido de expandir o reino de Deus, é a expansão do reino de Deus através da evangelização e através da diaconia, através do serviço, né? Projetos novos foram criados, né? O projeto Arte e Aconchego, que envolveu mulheres para trabalhar com artesanato, com a finalidade de abençoar as esposas de nossos missionários. Então, o ministério de expandir o reino de Deus, chegando, abençoando a vida das esposas dos nossos missionários. Então, o conselho diaconal, o conselho de diáconos trabalhando bastante nessa pandemia, o conselho administrativo da nossa igreja, cuidando dos recursos, uma palavra de gratidão ao Senhor pela fidelidade dos irmãos nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas contribuições, como Deus nos abençoou nesse período. Então, o Conselho de Administração da Igreja agradece a fidelidade dos irmãos, né? A Secretaria da Igreja envolvida, trabalhando para que os ministérios e para que os membros da igreja pudessem ser acompanhados, servidos, abençoados. A equipe pastoral bastante ativa em visitas em hospitais, visitas aos enlutados. A gente trabalhou muito para cuidar do povo do nosso Deus. O Conselho de Presbíteros também, como nós trabalhamos nesse período de pandemia, e também aqui a minha palavra de apreço, minha palavra de gratidão aos presbíteros de nossa igreja por nos acompanharem, por caminharem com a gente e cuidarem do povo de Deus. Algumas das reuniões difíceis, com sofrimento, com lutas, mas na certeza de que estávamos fazendo a vontade do nosso Deus, seguindo a sua voz, em obediência ao seu comando e fazendo com que o nome do nosso Deus fosse exaltado, o nome do nosso Deus fosse honrado através de nossa comunidade. Portanto, a nossa igreja nesse tempo de pandemia, ela não parou. O ano de 2020, alguns estão dizendo que é o ano para esquecer. E eu tenho dito que é o ano para aprender. A nossa igreja aprendeu muito, e o ano que está para adentrar exige de nós muito. Exige de nós um compromisso fiel com o Senhor. Exige de nós uma perspectiva de
entender a vontade do Senhor e viver essa vontade. Nós estamos num novo mundo e há necessidade de uma igreja para um novo mundo. A igreja cristã evangélica do Mandaki está disposta a servir ao Senhor neste novo mundo. Portanto, eu gostaria de finalizar esse vídeo devocional com o texto da Palavra de Deus que tem norteado muito a minha vida, que gostaria que norteasse a sua vida neste ano que está iniciando. Colossenses 3,16. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Versículo 23. Tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que vocês estão servindo. Que Jesus nos abençoe. Por isso nós cantamos, por isso nós adoramos, por isso nós exaltamos o nome do nosso Deus. Por isso nós queremos dizer, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, nós queremos te agradecer. Louvado seja o nome do nosso Deus pelo ano de 2020. E que o ano que está nascendo seja um ano onde a gente vai continuar a servir ao Senhor, exaltando o seu nome, expandindo o seu reino, edificando o seu povo até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.